Aleluia, se assentem na presença do Senhor. Eu fico tão feliz quando vejo uma noite de chuva como essa. Todos vocês aqui, eu quero que você levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Você pode fazer isso? E diga assim: toda honra, diga toda glória, sejam para Ele. Aleluia. Queridos, é isso, quando você vem à casa do Senhor sem medo de chuva, sem medo de frio, sem medo de clima, sem medo de nada, você está mostrando onde está o seu coração, está no Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Fico feliz de ver vocês aqui nesta noite de ceia, celebrando ao Senhor, e tenha certeza absoluta que Deus tem algo para ministrar a sua vida nesta noite. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Neemias, capítulo 4, verso 1. Neemias capítulo 4, verso 1. Eu quero falar hoje sobre família e a importância da família. Eu sempre falo aqui para vocês, e vale muito bem hoje, David, repetir. Duas instituições que o inferno tem se levantado com muita força. E essas duas instituições foram levantadas, Manolo, por Deus. É a igreja e a família. Por que que o inferno se levanta tanto contra a igreja? Por que que a gente vê tantas coisas contra a igreja, tantos ataques contra a igreja? Porque a igreja, ela ainda é o elemento que traz equilíbrio à sociedade. Se a igreja não estivesse na terra, o mundo já estava no caos. Sabia disso? É a igreja que traz o equilíbrio. A igreja com a placa, não, meu irmão. Quem é a igreja? Eu. Quem é a igreja? Eu. É você que traz o equilíbrio para o mundo ainda. Senão o mundo já estava destruído. A própria Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. É a igreja que traz o equilíbrio. E a família que faz com que as pessoas se mantenham de pé. A família que faz com que os indivíduos continuem sendo abençoados, vivendo unidade. Então, se o diabo destrói a igreja e destrói a família, ele destrói você. Então hoje eu quero falar com você sobre a importância da família. E vamos ler juntos então o livro de Neemias, capítulo 4, do verso 1 ao verso 14. Se você está sem Bíblia, acompanha com a gente na projeção. Mas eu motivo muito você a ter uma Bíblia. Não só aquela no celular, mas você ter uma Bíblia e trazer a sua Bíblia, porque é a palavra que te alimenta. É muito importante você ter este hábito. A palavra do Senhor diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu-se em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: o que fazem esses fracos judeus? Será-lhe permitido o sacrifício? Vai acabar logo em um só dia. Viverão dos montões dos pós, dos escombros dos muros que foram queimados? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo apenas uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então Neemias orou: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá por presa da terra do cativeiro, e não cubra a sua iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritam na presença dos edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas, os esdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas, as brechas se começavam a tapar, ficaram irados demais. E ligaram então entre si todos, para virem e guerrearem contra Jerusalém, para que desviassem a sua atenção. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos nossos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos mais edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e vamos matá-los. Assim vamos fazer a obra parar. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares os inimigos se levantarão contra nós.
Então coloquei guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e coloquei o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não tenham medo, lembrem-se do grande e terrível Senhor, poderoso Senhor, e guerreiem, lutem pelos vossos irmãos, lutem pelos vossos filhos, lutem pelas vossas mulheres, lutem pelas vossas casas. Você pode fechar os seus olhos? Você pode curvar a sua cabeça? Eu vou pedir para você não apenas ouvir a minha oração, mas eu gostaria muito que você fizesse a sua oração, para que o Senhor venha ativar o teu entendimento nesta noite, para a palavra dEle. Amado Jesus, obrigado pela tua igreja, pelo teu povo, que veio à tua casa te adorar. O Senhor nos liberou para estarem aqui, e eu peço que o Senhor também libere o entendimento para eles viverem a tua palavra. Se alguém está passando por crises conjugais, relacionais, se alguém está passando por problemas familiares, Pai, em nome de Jesus, que comece a cessar todo o ataque maligno contra estas famílias, e manifesta sobre a vida deles graça, unção, poder, direção, sabedoria. Traz maturidade a este povo, e permita-nos entender o teu plano e o teu propósito sobre as nossas vidas. Esta é a minha oração, em o nome do teu Filho Jesus. E aquele que concorda, diga: obrigado, amados, vocês são maravilhosos. O texto que lemos conta a história de Neemias, Diego. Todos conhecemos a história. Eu vou resumir para aqueles que talvez não lembram ou ainda não conhecem. Israel se afastou de Deus tantas vezes que o Senhor, pela consequência do pecado da nação de Israel, Diego, permitiu que eles fossem atacados pela Babilônia. Nabucodonosor destruiu o templo, colocou os muros no chão da cidade, destruiu tudo e levou o povo cativo. E eles ficaram, Adriana, 70 anos cativos na Babilônia. Nabucodonosor perdeu o poder, a Pérsia assumiu o poder e o povo continuou escravizado, porque era a consequência. Todo pecado vai ter uma consequência, não tem como. Quando estava quase chegando o tempo final do cativeiro dos 70 anos, Neemias era um judeu que provavelmente nasceu no cativeiro, e este judeu era escravo do rei Ataxerxes, era o copeiro do rei. Um dia ele foi para a praça da cidade central e encontrou um primo que já estava em liberdade, chamado Anani. E Anani contou que a cidade ainda estava em ruínas, Eleandro, que o templo não tinha sido reconstruído. E o coração de Neemias se encheu de angústia, de tristeza, porque entendia que a cidade estava desolada, estava perdida. Não havia riqueza na cidade porque ela era invadida constantemente, não havia proteção, não havia nada mais naquela cidade, era apenas uma cidade fantasma. Então a Bíblia diz que o coração de Neemias se encheu de angústia, chorou, orou, jejuou e disse: Deus, me permita voltar a reconstruir a cidade dos meus pais. E Deus ouviu a sua oração. Ele achou graça aos olhos do rei, e o rei permitiu que ele voltasse para a sua cidade, liberou ele da escravidão, e mais do que isso, além de liberar ele voltar para a sua cidade, o rei ainda financiou a reconstrução dos muros. Diga comigo: a oração tem poder. E sabe por que eu peço para você repetir? Para que você possa lembrar disso. Nós somos atacados, Renata, constantemente, vida profissional, vida financeira, para a família, e muitas vezes nós não sabemos responder a esses ataques, por isso continuamos fracassando. Aos olhos humanos, Emerson, Neemias e o povo de Israel não teriam condições nenhuma de poderem reconstruir a cidade, porque não tinham condições financeiras, não tinham direção, não tinham nem liberação do reino que os oprimia. Mas quando um homem resolve orar, Deus manifesta o milagre. Talvez tem gente que está falando assim: eu preciso viver um milagre na minha vida. Eu digo: quanto tempo você tem investido de oração? Pastor, mas Deus sabe do meu problema. Entenda, a oração, ela não tem um papel de lembrar Deus do que você precisa. Esse é o grande erro. Tem gente, pastora Leontina, que diz assim: não, mas Deus sabe, eu não preciso orar. A oração não tem o papel de lembrar Deus. Eu pergunto para vocês: Deus é carne ou é espírito? Deus habita no mundo natural ou espiritual? Espiritual.
Então tudo aquilo que Deus liberar sobre a sua vida, vai ser liberado antes no mundo material ou no mundo espiritual? Espiritual. Para que o milagre de Deus seja transformado no mundo material é que nós oramos. Quem está me entendendo, diga amém. A tua oração tem o papel de ativar o que Deus sabe que você precisa, que está no mundo espiritual, e transformar na dimensão do mundo natural. Por isso que nós oramos. Agora tem muita gente que Deus já liberou o favor dele sobre a sua vida, já liberou o milagre dele sobre a sua vida, mas você não ora. Está retido no céu. A oração não vai fazer Deus se sentir obrigado em te abençoar. A oração não vai lembrar Deus de algo que o Senhor já esqueceu. Coitado de Deus, um velhinho que já está com a sua memória apagada. Claro que não. A oração tem um papel de trazer a ativação daquilo que já está no mundo espiritual, aqui na sua vida, no mundo terreno. Mas nós não oramos, e por não orarmos, não vivemos o milagre. Muita gente está vivendo uma vida seca, uma vida fracassada, porque ele não consegue ter uma vida de oração. É uma das principais ferramentas da sua vida cristã. Neemias ora, e o Senhor permite que ele volte para a sua terra. Permite que ele volte para o seu povo, para a sua cidade. E mais, permite que ele venha reconstruir os muros. Agora eu quero que você volte comigo, por favor, no verso 14 do capítulo que nós lemos. Você pode voltar? Capítulo 4 de Neemias, verso 14. Qual foi, André, o principal propósito de Neemias em voltar para a cidade de Jerusalém? O principal propósito de Neemias, Clay, foi trazer proteção para o seu povo que estava abandonado, para uma cidade que estava em ruínas. Olha para mim, nós já vamos ler o verso 14. Uma cidade ou uma casa que não tem muros, qualquer um entra, qualquer um invade, a casa pode ser roubada, saqueada, depredada, sim ou não? Precisa do quê? De proteção. Aqui eu quero que você olhe para esse texto e você entenda que a cidade de Jerusalém, nesse texto, tipifica a tua casa e a tua família. Depois nós vamos ler, já lemos e vamos avaliar um pouquinho a vida de um homem chamado Sambalate. Sambalate era um homem que estava enriquecendo com a miséria do povo judeu. Sambalate, ele era uma espécie de um agiota. E ele então emprestava dinheiro muito caro para o povo poder sobreviver. E o pouco da lavoura que eles podiam colher, eles perdiam para Sambalate. A miséria do povo, a ausência de proteção do povo era o lucro de Sambalate. Sambalate, ele representa Satanás, um inimigo que não quer ver a família sendo protegida, porque enquanto a tua família estiver desprotegida, ele tem acesso direto à sua casa para te destruir. E Neemias representa aquele homem e aquela mulher que não aguenta mais ver a família destruída e se posicionar. Agora preste atenção o porquê que Neemias reconstrói a cidade. Ele diz assim: olhei e levantei e disse aos nobres magistrados e o restante do povo: não tenham medo, lembrem do poderoso Senhor e lutem. Lutem pelos vossos filhos, lutem pelos vossos irmãos, lutem pelas vossas mulheres e lutem pelas vossas casas. Ele está dizendo, não adianta eu querer proteger a cidade sozinho, nós temos que lutar juntos para proteger a nossa família. Por quê? Porque o inimigo está atacando. Fica com o texto aberto porque nós vamos usar muito esta passagem. O inimigo tem atacado as famílias constantemente. Nós vemos ataques do inferno em várias situações. Nós vemos ataques do inferno na vida dos jovens e adolescentes. Nós vimos agora, um mês e pouco atrás, um adolescente de 17 anos com um amigo invade uma escola e faz toda aquela atrocidade. Eu pergunto para você, o que é isso? Isso é a ausência de direção de pai, junto com uma mente que infelizmente é influenciada malignamente. É só isso que vai fazer alguém tomar uma posição tão maluca quanto esta. Nós vemos a imoralidade tomando conta das nossas casas e das nossas famílias, e nós não nos atemos a isso.
As pesquisas dizem que hoje um menino tem o seu primeiro acesso, em média, um menino tem o seu primeiro acesso à pornografia e à imoralidade entre 7 e 8 anos de idade. Você consegue entender a destruição que isso faz na vida de uma criança? E onde ele consegue ter esse acesso? Na facilidade do celular, do tablet, do computador, quando não encontra alguma coisa do pai ou da mãe. Como é que você deixa seu filho de 8, 9, 10, 11, 12 anos ter senha no celular? Como? Que loucura é essa? Como é que você deixa seu filho pré-adolescente ter uma televisão dentro do quarto que ele comanda o que ele vai assistir? Como é que você deixa seus filhos terem videogame que você não sabe nem o que ele está jogando? Tudo isso são ataques malignos, que nós não prestamos atenção, mas estão destruindo os nossos filhos. Aliás, nós cometemos mais erros do que isso. Não precisa nem você deixar o seu filho ter um celular desbloqueado, acessando qualquer situação. Simplesmente alguns pais que não entenderam ainda o processo, ele acaba deixando o seu filho dormir no quarto junto com ele. E depois que o menino e a menina dormem, 4, 5 anos de idade, aí ele precisa ter a sua intimidade. Ele acaba tendo intimidade ao lado da criança. Quem está me entendendo, diga amém. Sabia que eles acordam? Eles acordam. Sabia disso? Eles acordam. Às vezes eles até fingem dormir. Eu vi uma pesquisa de uma psicóloga que dizia, uma criança que vê a intimidade dos pais, é como se ela estivesse sendo violentada sexualmente pelo trauma que gera. Falta de sabedoria. E esses ataques são onde? Na mente, está destruindo a mente deles. A gente está assustado porque a homossexualidade, porque a imoralidade, porque a prostituição está crescendo na vida dos adolescentes e jovens, a criminalidade. Mas pensa uma coisa, querido, está acontecendo porque nós, pais, estamos deixando. Nós precisamos proteger os nossos filhos contra esses acessos sem limites na internet. Nós precisamos protegê-los. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ensiná-los. Porque também, se você não ensina o seu filho adolescente, que já está com 14, 15 anos, sobre o que é certo e errado sobre o assunto, tenha certeza, a internet vai ensinar o jeito errado. É verdade ou não é? Nós que temos, eu ia falar nós que temos 30, já passou um pouquinho, né? Mas nós que temos entre 30 e 40, 50 anos, foram os nossos pais que nos ensinaram? Não. Quem nos ensinou? A rua. A rua nos ensinou. E ensinou do jeito certo ou do jeito errado? Jeito certo ou errado? Do errado. Agora, meu irmão, na nossa época o negócio era tão mais difícil e agora é muito mais fácil. O problema, sabe o que é? É que antes mesmo de nós darmos limites para eles, nós temos que ter limites para nós. Essa semana eu estava estudando, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o acesso às redes sociais, à internet. Eu me assustei. O brasileiro, preste atenção em mim aqui um minutinho. O brasileiro está entre as 3 nações que mais acessam a internet. As 3 nações. O brasileiro investe, em média, por dia, Lilian, 9 horas e 14 minutos de acesso à internet. 9 horas e 14 minutos, em média, o brasileiro está na internet. Só perde para a Tailândia e só perde para os finlandeses, se eu não me engano. Filipinas. Para os filipinos e para os tailandeses. Só. Agora olhe para mim aqui. Eu continuei a pesquisa. Em média, o brasileiro passa 3 horas e meia em redes sociais. Mas eu continuei a pesquisa. Em média, o brasileiro passa 7 horas,6 trabalhando. Então o cara fica mais na internet do que no trabalho. Agora isso aqui vai piorar a pesquisa. As pesquisas que eu fiz. Olha para mim aqui e entenda uma coisa. Em média, o brasileiro passa 36 minutos por dia com a sua família.
Sabia disso? Em média, um pelo outro, nós ficamos muito mais tempo na internet do que com os nossos filhos e com os nossos cônjuges. Aí por que os casamentos, Danilo, estão ruindo? Aí por que as famílias são tão atacadas, Bia? Porque a nossa mente está lá. Alguém pode levantar e falar, não, pastor, é que eu estou fazendo pesquisas. 9 horas de pesquisa virou MacGyver. MacGyver eu fui no fundo do poço agora, né? Agora a minha pesquisa piora, gente. Ela piora. O brasileiro fica, em média, em leitura, 6 minutos por dia. Agora, por que a gente não tem tempo? E eu não vou entrar nas pesquisas de oração, leitura de Bíblia. Agora, por quê que nós temos 1/4 da produção de um americano? Sabia que um americano produz 4 vezes mais que um brasileiro? Porque a nossa capacidade intelectual é menor do que a deles. O americano lê em média 4 a 6 livros por ano. Ele passa pelo menos 1 hora e 23 minutos por dia em leitura. Nós passamos 6 minutos. E você acha que vai mudar alguma coisa na nossa cultura, na nossa vida, se nós não mudarmos a nossa mente? Por isso que Paulo fala em Romanos 12:2, que nós não devemos nos amoldar neste mundo, mas passar pelo processo de renovação da mente. E nós temos que começar a renovar a mente, conseguindo se desconectar da desgraça que tem nos escravizado, chamada internet, chamado rede social. Quantos casamentos estão sendo destruídos por conta disso? Quantos jovens estão sendo destruídos por causa disso? Tinha umas coisas que eu queria falar, mas tem muita criança que eu não posso nem entrar no detalhe. Pais que não prestam atenção nas relações íntimas que as filhas estão tendo na internet. Deus quer te levantar como um Neemias para proteger a sua família. Ai, pastor, eu tenho orado tanto para Deus proteger. Entenda uma coisa, Deus levantou Neemias para levantar os muros. Deus vai levantar você para levantar os muros da sua casa. Alguém fala, ai, graças a Deus que os meus só tem 4 anos. Meu irmão, se espirrar, vira 6. É rápido. Os bichinhos tomam fermento, não, não é? Agrotóxico. Eles são tão ligeiros, Vanessa, eu estou feliz de ver a Vanessa hoje aqui. Eles estão tão ligeiros que ele te dá aula com 6 anos de como acessar as coisas no celular, de como baixar um aplicativo, sim ou não? Nós precisamos nos proteger e protegê-los. Quais são os outros ataques malignos que nós encontramos? O segundo fator de destruição de casamento hoje no Brasil, isso é uma pesquisa secular. O primeiro é a incompatibilidade de gênios. Casais que não entendem o perfil comportamental e o temperamento um do outro, se arrebentam. E o segundo fator o que é? Problemas financeiros. Nós precisamos proteger a nossa família dos ataques malignos, nós precisamos proteger a nossa família da internet fora do comum, sem controle, e nós precisamos proteger a nossa família das dívidas. Porque muitas famílias estão sendo destruídas por conta do endividamento. Agora, o que faz uma pessoa se endividar? É o diabo? Fala a verdade para mim, é? Até hoje eu nunca encontrei um demônio no McDonald's comprando 5 McDonald's Big Mac que ele estava com fome. É você, sou eu. Quando nós não nos protegemos das dívidas, Joanilson, o que acontece? Nós perdemos o controle. Nós perdemos o controle do nosso ganho, nós perdemos o controle das nossas finanças e o pior, perdemos o controle das nossas emoções. Se o cara é honesto e íntegro, William, diga para mim que endividado ele vai perder a paz, sim ou não? Sim ou não? Sim. E o pior, eu acho que é Cláudio Duarte que diz, né? O problema das pessoas da nossa sociedade hoje é que ele compra o que ele não precisa com dinheiro que não é dele para mostrar para quem ele não gosta. Essa é a verdade. Eu digo sempre nos meus treinamentos, você não precisa ganhar mais, você tem que gastar menos.
pensa retoricamente, não precisa falar para mim, só pensa. Nos últimos 60 dias, se você pegar a fatura do seu cartão, se você pegar o seu orçamento doméstico, pensa nos últimos 60 dias, tudo que você comprou. As mulheres estão aí, digam amém. Só para as mulheres, primeiro o teste. Nos últimos 60 dias, tudo que você comprou, você precisava de fato? 5 pares de sapato. Estava faltando sapato em casa, então? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem umas irmãs que o exército da salvação ficaria felicíssimo de entrar no guarda-roupa delas. Esses tempos eu ouvi uma personal style falando. E ela disse, sabe qual que é o problema das mulheres hoje? É que você entra no guarda-roupa dela, ela tem 3 blazers brancos. 3. Um que o botão é triangular, o outro que o botão é quadrado, o outro que o botão é redondo. Um que tem uma costura assim, o outro que tem uma costura assim. Ela falou, qual que é o problema? O blazer branco, um só resolveria todos os problemas dela, mas ela tem 3. Aí ela falou, você vai além. Aí você vai na sapateira dela, ela tem 3 sapatos pretos, 3 azuis, 3 rosas, 2 vermelhos. Sendo que um preto resolveria. Mas que o salto é assim, o salto é assim, o salto é assim. Minha irmã, se está sobrando dinheiro, show. Beleza. Torra. Talvez não dure, mas torra. Agora, o grande problema é que a grande maioria das pessoas que compra sem controle, está comprando com dinheiro que não é delas. E dinheiro de banco é muito caro. Caro demais. Aí se arrebenta. 56% da população brasileira hoje está com restrição no nome Serasa, SPC e Banco Central. De cada 10, 5,6, quase 6 pessoas. Por quê? Porque não se protegeu contra as dívidas. Aí o casamento vira um inferno. Aí vira uma bagunça. É o segundo maior gerador de conflitos conjugais. O segundo. 33% dos casais, 27%, 33% incompatibilidade. 27% dos casais que divorciam hoje, o ativador, o gatilho foi problema financeiro. E nós não nos protegemos. Uma pessoa que está com problema financeiro não consegue trabalhar em paz. Uma pessoa com problema financeiro não consegue dar atenção para os filhos. Uma pessoa com problema financeiro não consegue ter uma relação amistosa com o cônjuge. Uma pessoa com problema financeiro não consegue nem ter relação com Deus, porque o cara chega na igreja e só pede, Deus me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá. Ele pensa que Deus é Silvio Santos. Fica imaginando Deus com uma pistolinha dourada jogando dinheiro para o povo. E tem uns que chegam ao cúmulo, pastor Anderson, de pedir para Deus limpar o nome dele. E tem uns pastor maluco que faz a oração. Um dia eu passei na frente de uma igreja, Fernando, tinha uma faixa. Campanha do como é que era? Campanha da limpeza do nome. Não, estou falando sério. 7 semanas para Deus limpar o seu nome no SPC. Foi Deus caloteiro agora. Põe na internet, se você colocar na internet, você vai encontrar um negócio assim. Você acha que Deus vai limpar teu nome, sendo que foi você que fez a dívida? Ah, pastor, mas eu conheço a pessoa que Deus limpou o nome. Provavelmente não foi ela que fez a dívida. Alguém sujou o nome dela e Deus foi tão misericordioso, porque ela foi burra de deixar alguém sujar. Porque tem umas coisas, meu irmão, que a gente é umas anta mesmo, não é? Eu estou falando por mim mesmo. A gente fica com dó. Ah, eu vou comprar para ajudar. Ele vai pagar direitinho, não paga nem a primeira. Aí o cara vai orar, fazer a campanha das 7 semanas, foi você que foi lá tirar? Aí, lascou. Quem está aí ainda, diga amém. Proteja a sua família das dívidas. Proteja a sua família dos problemas emocionais. Neemias, ele reconstruiu os muros porque ele sabia que nada poderia ser feito naquela família. Preste atenção em mim aqui, gente. Nada poderia ser feito naquela cidade sem antes ter a proteção dos muros. Deus levantou Neemias para reconstruir o templo, sim ou não? Um templo? Não. O templo foi reconstruído depois. Deus levantou Neemias para reconstruir o quê? Os muros. Porque enquanto não tiver proteção, nada vai conseguir ser reconstruído. Neemias não reconstruiu a cidade, Neemias não reconstruiu o templo, Neemias reconstruiu o muro.
para depois as outras coisas serem reconstruídas. Se você não tiver muros de proteções para proteger a sua família, tudo que você vier construir depois não vai ter efetividade. Agora volta comigo lá no texto, por gentileza. Vamos entender algumas coisas importantes aqui. O texto diz lá no capítulo 4, verso 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Eu já falei para vocês que Sambalate, ele representa o próprio inferno. A última coisa que o diabo quer é que você se posicione para proteger a sua família. E todas as vezes que você tomar uma posição para proteger a sua família, o inferno vai tentar fazer você desistir. O diabo quer que você fique no domingo em casa assistindo Fantástico. O diabo quer que na quarta-feira você sinta tão cansado que você não consegue vir para a igreja. O inferno quer que você passe 3 horas e meia por dia no Facebook, mas não te deixa, ou ele não quer que você ore pelo menos 15 minutos pela sua casa. Ele se ira quando você começa a ter ferramentas de proteção da sua família. Verso 2 e 3. E falou à presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Por um acaso conseguirão fazer sacrifícios? Por um acaso vão acabar com o muro em um só dia? O que ele está dizendo? O papel do inferno é desanimar você. Ele quer te desanimar. E muitas vezes, Márcio, ele usa pessoas de dentro da tua casa. Você começa a ler a Bíblia, aí aquela mulher desinformada fala: nossa, ficou crente agora? Aquele marido carnal, você acha que vai começar a orar e vai resolver as coisas, vai virar fanática? Para desanimar. Não estou dizendo que a mulher ou o marido é o Satanás, mas o capeta está ali falando perto dele e ele está ouvindo. Quem está me entendendo, diga amém. Está acontecendo. E nós não prestamos atenção. Porque se ele te desanimar, se ele te desmotivar, você para. E se você parar, as portas da sua casa continuam abertas. Enquanto você tiver um barzinho lá na sua casa cheio de uísque, cheio de cachaça envelhecida, o inferno está bem feliz. Por quê? Porque os teus filhos vão continuar vendo aquilo como uma coisa normal. Quando eles tiverem 15, 16 anos, ele querer experimentar aquilo é tão comum. Agora toma uma posição um dia e fala: eu vou tirar todo esse negócio dentro da minha casa. Pastor, é pecado beber? Pecado é a desgraça que um alcoólatra traz para dentro da sua casa. É verdade ou não é? Quem aqui tem gente na sua família, tem alguma pessoa da sua família que viveu o alcoolismo? Quem teve aqui? É bom ou é ruim? E tem gente que brinca com isso. Todas as vezes que você pensar em tomar uma posição, por exemplo, tem gente que é tão tolo que o cara comprou uma internet, uma TV a cabo, uma GatoNet, comprou o aparelhinho do Paraguai que traz o sinal roubado, porque é um sinal roubado, e aí o GatoNet, além de ser pecado no gato, ainda é liberado todos os canais. É liberado todos os canais. E ele não consegue ter controle no negócio. Ele não sabe porque que a família está vivendo a destruição, a atuação maligna está ali dentro da casa dele o tempo todo. E ele não vê. Agora, quando o cara se posiciona para tirar, o inferno trava. Não pode não. Deixa aqui, virou fanático. Vai comigo no verso 4 e 5. Então Neemias orou e disse: ouve, ó nosso Deus, que somos desprezados. Qual foi a oração, qual foi o papel de Neemias quando viu que o inimigo estava levantando? Orar. Ele orou e ficou firme. A Bíblia diz que a obra não parou. Quando você vê que o inferno está se levantando porque você está tomando posição, intensifica a oração, intensifica a sua relação com Deus. Eu gostaria muito que a igreja aprendesse a parar 10 minutos por dia para orar pela sua família. Pensa comigo, só pensa. Quantas vezes, cadê os homens machos dessa igreja? Dão glória a Deus. Quantas vezes você, homem, não responda, só pense.
Quantas vezes você, homem, impôs as mãos sobre a cabeça da sua esposa e profetizou que ela seria uma mulher de graça, uma mulher de paz, uma mulher próspera? Quantas vezes você pôs a mão sobre a vida dos seus filhos e profetizou: meus filhos serão muito melhores do que eu? Não me responda, responda para você. Quantas? Quantas vezes, amada, você acordou no meio da madrugada, viu seu marido roncando porque te acordou no ronco, e ao invés de chutar ele, você colocou a mão sobre o peito dele e disse para Deus: Deus, dá maturidade para o meu marido, dá sabedoria para o meu marido, enriquece esse homem para eu comprar mais sapato. Não, sapato não. A mulherada gosta de gastar, né? Meu irmão, pensa na mulherada consumista. Eu estou pregando faz 1 hora, não ouvi um amém. Quando eu falei para comprar sapato, eu ouvi até língua estranha. Aí a gente diz: eu não sei por que as coisas na minha casa não acontecem. Não acontecem porque não oramos. Tem gente, Sandro, que quando o inimigo começa a bater, ele desanima. Aí que ele não ora. Ah, pelo contrário, ele murmura. Aí eu pergunto: quando você murmura, você atrai Deus ou o diabo? O inferno. A murmuração é um louvor ao inferno. Eu falei aqui na hora do louvor: aquele que você louva, você atrai. A murmuração atrai a vida seca. Continua comigo. O verso 6. Porém, edificamos o muro, de todo o muro se fechou até a metade. Quanto mais o inimigo atacava, quanto mais o inimigo esbravejava, quanto mais o inimigo trazia medo para eles, mais rápido eles trabalhavam. Pastor, o que eu faço quando eu começo a ver que existem situações na minha família que estão se levantando espiritualmente para me desanimar? Olha para mim aqui para você entender. Eu sei que a chuva está agitando e a gente já vai acabar, mas eu preciso que você entenda. 3 coisas. Está passando por luta na sua família, está passando por crise com o seu casamento, está passando por dificuldade na vida com seus filhos, na relação com seus filhos, está crescendo, está começando a ficar rebelde. Começa a jejuar pela sua família. Quantas vezes você fez jejum pela sua casa? Ai, pastor, é que dá dor de cabeça. Dor de cabeça você vai ver quando seu filho se desviar do propósito. Dor de cabeça é quando você começar a ter crise conjugal. Quantas vezes? Quantas vezes você parou para ministrar a palavra dentro da sua casa? Parou. Esse dia meus meninos chegaram para mim e falaram: pai, por que tem Pai, Filho e Espírito Santo? Explica para nós. Marcos, estávamos indo para a escola. Falei para eles: carinhas, nós não temos tempo para fazer isso, mas hoje no nosso devocional à noite, o pai vai dar uma aula da Trindade para vocês. Quinta-feira isso. Cheguei em casa e tirei 40 minutos para explicar para eles, na linguagem deles, a atuação do Pai, a atuação do Filho e a atuação do Espírito Santo. Aí o Mateus olhou e falou assim: eu vou ensinar o Vitor. Ficou tão empolgado. Tempo, relacionamento e palavra é o que eles precisam. Quanto tempo nós investimos para reunir com a nossa família? Vem cá, Leandro e Mari, vem cá. Reunir com a nossa família, chamar a família e falar assim: vamos fazer uma roda aqui, vamos orar nós aqui. Quantas vezes você faz isso com a sua família? Sabe por que os nossos filhos não oram? Porque eles não veem a gente orando. Eles não veem a gente orando. Agora, se você começar a fazer isso aqui: ai, pastor, é que meu filho é adolescente, ele não gosta. Mas claro, você não ensinou quando era criança, quando é adolescente, ele não vai gostar mesmo. Mas a hora que o sapato dele apertar, ele vai descobrir que é essa posição de oração ou de joelho no chão que vai mudar a vida dele. Obrigado, gente. Pastor, como é que eu mudo a história? Como é que eu protejo? Jejum, palavra e oração. Não tem, meu irmão? Vai trazer milagre na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Continua lá no texto, versos 7 e 8. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, que o muro estava terminando a construção e a reparação estava fechando todas as brechas, iraram-se, ligaram-se entre si para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem a sua atenção. Pretor, quando nós tomamos uma posição em família de proteger a nossa casa, o inferno vai querer tentar desviar a tua atenção. Ele vai desviar a tua atenção, ele quer tirar o teu foco. Qual que era o objetivo de Sambalate? Tirar o foco de Neemias
da reconstrução do muro, para que ele ficasse com medo dos ataques e parasse. Quando você começa a orar com a tua casa, quando você começa a posicionar com a sua família, quando você começa a proteger a tua família em Deus, o inimigo começa a fazer outros ataques. Outros ataques. E o pior, sabe o que é? É que quando o inimigo começou a fazer outros ataques, algumas pessoas que estavam na reconstrução começaram a desanimar. Falaram, não estamos aguentando mais, a gente está desfalecendo, nós estamos cansados. Tem gente que quando ele começa a ver tanto ataque do inferno, ele começa a dizer, eu não aguento mais a luta. Vou desistir, vou parar. É exatamente isso que o inferno quer. Aí eu pergunto para você, você quer agradar a Deus ou ao diabo? Só esse lado eu ouvi, aqui eu não ouvi não. Aqui ficou bem indeciso. Deus ou o diabo? Se você desanima, você agrada a quem? Se preocupe quando você não estiver sendo atacado. Tá tudo bem, começa a ficar meio esperto. Tá tudo bem, começa a ficar meio ligado. Tem alguma coisa errada. Agora, se você começou a levar pancada, então significa que algum resultado em algum momento você deu. Fica firme. Amém, queridos? E verso 9 para a gente encerrar. O texto diz, porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guardas contra eles. Meu Deus, esse homem só orava. Se fosse nos dias de hoje, iam chamar Neemias de fanático. O que acontecia? Toda situação adversa, ele orava. Ele orava. E ele orava. Só que aqui ele não ora apenas, Leila. O que ele faz? Além de orar, ele vigia. Colocou guardas. Sabia que tem muita gente sendo arrebentada na sua família porque ele não está vigiando? Aquele irmão que não está vigiando, aquela amiga que pede carona toda semana. Vigia, varão. Tem umas mulheres que elas não são espingardas de matar crente, elas são míssel mesmo, meu irmão. Você tem que ter discernimento espiritual para a pomba gira. Porque ela vem girando, girando, girando e ela vai te pegar. Fica esperto, querido. Não, pastor, mas é só amizade. Vai nessa. Eu até hoje não conheço uma amizade profunda de homem e mulher que não deu problema. Na minha vida gerou 3 bacurinhos. A gente começou na amizade. Concorda comigo? Para que você dá vacilo? A mesma coisa é a irmã, que o cara continua elogiando e ela continua dando, ele é um bobo, vigia, fia. O cara elogiou, você é casada, é mulher, é casada assim, é mulher séria assim, então fecha a cara pro cidadão. Nossa, tá bonita hoje. Por quê? Duvido que ele volta a falar com você de novo. Vai falar que aquela mulher é muito brava. Posição. Vigiar é posição. E a gente tem tantas coisas que nós não vigiamos. Nós não vigiamos na internet que acessamos. Nós não vigiamos o horário que vamos para frente da televisão. O cara não vigia. Onde você tem caído? Começa a vigiar nessa situação. A Bíblia diz que Neemias, ele orou e vigiou. E aí o verso 14, ele chama todo o povo e diz, nós precisamos lutar pelos nossos filhos, pela nossa família, pelas nossas mulheres e pelos nossos irmãos. Ele está dizendo, nós precisamos lutar pela nossa família. Coloque-se de pé, por gentileza. Se você não lutar pela sua família, quem vai lutar?